Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa a semana 2 do ano de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreva, dê like nesse vídeo, comente e compartilhe com os colegas de vocês. Mesmo agora com o retorno, presencial de algumas escolas, eu vou continuar fazendo vídeo aqui para vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar do processo aí, do fim da monarquia do Brasil e início da República. O período monárquico que vai durar de 1822, o ano da independência, até 1889, quando a gente tem a proclamação da República. O Brasil vai ser um dos únicos países, ou o único país, na verdade, das Américas, do continente americano, que vai ter um regime monárquico, em que a gente vai ter um monarca e vai ter um regime monárquico estável e reconhecido mundialmente. A gente vai ter outros países que vão chegar a ter alguns regimes monárquicos, mas que vão ser muito curtos ou então de não muita relevância. E o Brasil, o período monárquico brasileiro, vai ganhar o nome de império, porque a gente vai ter uma gama muito grande, muito diversa de população que vai estar sobre o domínio do monarca. Então, olha só, o Brasil é o único país das Américas que teve um regime monárquico estável e reconhecido mundialmente. O período monárquico brasileiro durou de 1822, ano da independência do Brasil, até 1889, quando foi proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. Escolheu-se a dominação Império do Brasil para o novo país, que nascia pelo fato que o monarca reinava sobre uma gama variada de súditos, considerando-se as grandes diferenças que caracterizavam e ainda caracterizam o país. Assim, o imperador tinha súditos brancos de origem europeia, índios nativos estabelecidos nos confins da selva amazônica, africanos e descendentes de africanos livres ou escravos, imigrantes alemães recém-chegados ao país e assim por diante. Esse texto aí retirado do PET, viu, pessoal? Vamos falar um pouco mais sobre o período monárquico, iniciando aí em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e, ao contrário de muitos países do continente, adotou a monarquia como forma de governo. Então, a gente tem aí outros países em que a gente vai ter diversas formas de governo, principalmente, a gente vai ter a república, sendo implementada nesses países que vão se tornar independentes, e o Brasil não. O Brasil, em vez de se tornar uma república, ele se torna uma monarquia, encabeçada pelo Dom Pedro I. O período em que Dom Pedro I governou de 22 a 31, de 1822 a 1831, foi chamado de Primeiro Reinado. Em 1840 começou o segundo reinado, sendo Dom Pedro II o imperador. E esse período aí que está de 32 a 39 é o período que a gente chama de período regencial. Nesse período, o Brasil passou por diversas modificações internas, começando com o reaquecimento da economia por meio do cultivo do café, que passou a ser principal produto gerador de riqueza. A estrutura econômica brasileira continuava a mesma do período colonial, ou seja, o latifúndio predominava como propriedade rural, a mão de obra continuava sendo escrava negra e mantinha-se a monocultura voltada para a exportação. Então, embora a gente tenha se tornado um país independente, nem muita coisa não mudou. Economicamente, a economia continuou girando ao redor da monocultura para exportação. Então, isso é um problema. Além disso, não houve mudanças sociais radicais. A mão de obra continuou sendo escrava, a elite continuou sendo elite. Bom, a população começou a brigar por uma participação política também. As pessoas descontentes com o regime monárquico fundaram associações que defendiam maior liberdade para as províncias, eleições diretas e o direito de votar para todos os homens maiores de 18 anos e alfabetizados. Lembrando que na época o voto era por renda, você tinha que ter uma renda para poder votar. Também defendiam que os senadores e outros políticos tivessem mandato com um tempo pré-estabelecido, para não ocuparem cargos para a vida toda. Um senador aí, ele ficava para a vida toda no cargo. As pessoas começam a questionar isso. Houve a criação de um partido, o Partido Republicano Paulista, em 1873. Marcou a adesão de importantes representantes da cafeicultura paulista. Então, quando a gente tem esses importantes membros da sociedade, vamos dizer assim, esses grandes proprietários de terra, esses grandes cafeicultores, entrando em partidos políticos, a gente tem um questionamento maior aí da monarquia e a gente tem aí o cenário para poder ter a proclamação da República. Olha só, o sucesso da proclamação da República deve-se também ao apoio das camadas econômicas notáveis da situação da sociedade brasileira. Notáveis no sentido de importantes monetariamente, Então, a partir do momento que essas camadas econômicas notáveis, entram no processo
de questionamento da monarquia, a gente tem a proclamação da República. As ideias republicanas, né, de fundação de uma república no Brasil, né, lembrando aí que a república é a ideia de um governo que ele é escolhido pela população, né? Já rondavam o Brasil aí, olha só. A partir de 1870, a monarquia brasileira passou a ser questionada por diversos setores da sociedade brasileira. Esse fato, aliado a outros acontecimentos, foi desgastando essa forma de governo. Integrantes da elite da camada média e da população mais pobre passaram a defender o fim da monarquia e a implantação da república. As ideias republicanas ganharam força a partir do final do século XIX. Porém, desde o início do século XVIII, alguns movimentos rebeldes, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador e a Guerra dos Farrapos, já haviam defendido a implantação da república no Brasil. Então, como eu falei para vocês, o questionamento da monarquia, né, um questionamento contra um questionamento da monarquia, né, começa a crescer em diferentes setores da sociedade, né, principalmente em setores mais baixos, e aí começa chegando nos setores médios da população, né, e eram questionamentos que já existiam aqui no Brasil. Até que a gente vai ver aí uma tentativa do governo imperial reverter esse processo, mas que já não vai dar certo, né? O governo imperial provocou reverter o processo de desgaste da monarquia. A intenção era apresentar propostas de caráter liberal que inibissem os ânimos republicanos, né? Então a ideia do governo era dar uma pequena abertura para acalmar todo mundo, mas as propostas não vão ser bem aceitas pelo Partido Conservador, maioria da Câmara dos Deputados, e a crise imperial que se agravava, além das questões da abolição da escravatura, militares e religiosas, chegou ao extremo. Então, outras questões aí, né? A questão com a briga com a Igreja Católica, os militares, a própria questão do fim da escravidão, vai fazer com que, em 15 de novembro de 1889, a gente tenha o fim aí do Império Brasileiro e a proclamação da República. E aí sim a gente tem o início da República do Brasil, né? A República dos Estados Unidos do Brasil, ok? Bom, agora vamos às atividades. Essa atividade 1 não tem muita relação com o que a gente viu, né? Não entendi muito bem porque ela está aí no PET, mas ela está aí, vamos explicar ela. Sobre a formação do absolutismo na França, é incorreto afirmar que, né? Então, é errado. Qual que está errada? A abolição da soberania dos nobres feudais não teve um importante papel nesse contexto, né? Isso aí tá errado, né? A gente sabe aí que depois do período medieval, o fim da soberania dos nobres feudais vai justamente gerar, né, essa nova forma de governo aí, que é o absolutismo. Então essa questão aí não tem muita relação com a matéria dessa semana, mas a resposta certa é a letra C, beleza? A próxima, sobre a participação dos militares na proclamação da República, é correto afirmar que, né, essa aí também é uma questão bem discutida na internet, a gente tem bastante discussões delas aí, mas a resposta mais correta é essa aí, ó, a proibição de debates políticos e militares pela imprensa, desculpem, a influência das ideias de Augusto Conte e o descaso do imperador para com o exército favoreceram a derrubada do império. E a gente vai ter justamente um militar, né, proclamando a independência aí. Então essa questão do exército ela é muito importante. Na número 3, uma questão aí da FUNESP. Na Primeira República, de 89 a 1930, houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e início do XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. O texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930 foi caracterizado por quê? Pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Então a gente vai ver que o início da República, né, que é as matérias próximas que a gente vai ver, é justamente a República oligárquica, né, dos grandes proprietários de terra. E isso, né, são permanências, né, do período anterior, ok? Bom, pessoal, então, todas essas atividades aí, os textos foram retirados aí do Estude em Casa. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!